Muito bem. Vamos então, para terminarmos as limitações à competência tributária, estudar um último detalhezinho, que é o parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição Federal. Esse parágrafo 7º trata de uma situação que é conhecida como substituição tributária. Então, antes de conhecermos o parágrafo 7º, há necessidade de que a gente conceitue a substituição tributária, citando exemplos de substituição tributária, que pode ser uma substituição tributária para operações antecedentes, concomitantes ou subsequentes. O que é a substituição tributária? É uma forma de facilitar a arrecadação e a fiscalização de um tributo. Então, vamos conhecer a substituição para operações antecedentes, por alto. Depois vamos ver a substituição para operações concomitantes, que ocorrem ao mesmo tempo, portanto, e a substituição para operações posteriores, subsequentes, que é o objeto desse artigo 150, parágrafo 7º, que nós vamos estudar. Então, vamos lá. Primeiro tipo de substituição tributária, a substituição para operações antecedentes. Vamos lá? Esta substituição para operações antecedentes também é chamada substituição para frente. Perdão, substituição para trás, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, ou também chamada diferimento. Ou diferimento. Substituição para operações antecedentes ou para trás, como chama o Supremo, ou diferimento. Como é que é isso? Tenho a boa vontade de imaginar isso aqui como sendo um boi. Um boi. Boa, mas isso não é um boi nem aqui nem na China, mas vamos considerar que seja um boi. Está lá o boi. Esse boi é levado para o matadouro. É levado para o matadouro. E do matadouro vai ser vendido lá para o cara que vai fazer um churrasquinho, passou no concurso e vai fazer um churrasquinho lá. Muito bem. Ao sair o gado da propriedade rural, ocorre fato gerador do ICMS. Vamos colocar aqui, olha, fato gerador 1 do ICMS e aqui gerando o ICMS 1. Ao sair do matadouro, também ocorre fato gerador do ICMS. Vamos chamar ICMS 2, gerando o ICMS, fato gerador 2, gerando o ICMS 2 aqui. Muito bem. Ora, qual o objetivo da substituição tributária? Como eu disse, é facilitar a arrecadação e a fiscalização. Qual seria mais fácil? Fiscalizar centenas de propriedades rurais ou um matadouro? Lógico que um matadouro. Então, determina a substituição tributária que este imposto seja recolhido posteriormente pelo matadouro, esse ICMS 1, seja recolhido posteriormente pelo matadouro. Então, o que acontece? Tá bom, tá ótimo assim, vamos lá. O que acontece? Ele gerou o nosso ICMS aqui, que é o nosso ICMS 2, e vai ter o matadouro também que recolher o ICMS 1. Então, o matadouro é substituto do proprietário rural no recolhimento desse ICMS 1, facilitando a arrecadação e a fiscalização do tributo. Por isso chama-se substituição para operações antecedentes ou para trás, como o Supremo chama, ou diferimento. Diferir é postergar,
o ICMS-1, o seu pagamento está sendo diferido para uma etapa seguinte, que é a saída do matadouro. Muito bem. Com relação a esta situação, não há nenhum problema, porque nós vamos estudar mais lá para frente no Código Tributário Nacional, no artigo 113, parágrafo 1º, que o fato gerador, a obrigação de pagar o tributo surge com a ocorrência do fato gerador. Maravilha. Por quê? O fato gerador já ocorreu na saída da propriedade rural e vai ser recolhido lá na frente pelo matadouro. Então não há problema absolutamente nenhum. Voltando para a imagem, não fere essa situação que nós estamos vendo o artigo 113, parágrafo 1º do CTN, porque o fato gerador já ocorreu aqui e o pagamento dele será feito lá adiante, sem qualquer problema, portanto. Muito bem. Mas nós vamos ver agora, mudando de quadro, uma outra situação, que é a chamada substituição para operações concomitantes. Concomitantes, ou seja, situações que ocorrem ao mesmo tempo, né? Operações ou prestações que ocorrem ao mesmo tempo. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho aqui uma empresa A que faz uma venda para uma empresa B. É uma venda FOB. O que é uma venda FOB? É sem frete. O cliente que vai apanhar lá na loja. Ao contrário da venda CIF, que o produto é entregue lá no seu cliente. Bom, então o que acontece? B contratou uma transportadora C. Uma transportadora C. Isso é um caminhão que vai fazer o frete até lá. Bom, nós temos dois fatos geradores do ICMS. Qual é o primeiro? O primeiro fato gerador é a venda, é a saída do produto. E um segundo fato gerador, que é a prestação de serviço de transporte intermunicipal. Então, observem que há aqui o fato gerador 1, do ICMS 1, resultante do fato gerador 1, e aqui no serviço de transporte, o ICMS 2, resultante do fato gerador 2, que é o serviço de transporte. Só que as operações são concomitantes. A hora que circula a mercadoria, que é fato gerador do ICMS, também ocorre o serviço de transporte. Bom, o que acontece nesse caso? É atribuído à empresa a condição de substituta pelo recolhimento do ICMS 2 devido pelo transportador. Então, é uma substituição para operações concomitantes. Também não fere o artigo 113, parágrafo 1º do CTN. Por quê? Porque o fato gerador já ocorreu aqui, e então está se cobrando o tributo, mas o fato gerador já ocorreu. Muito bem. Então, operações antecedentes e operações concomitantes, não há nenhum problema com relação ao artigo 113, parágrafo 1º, porque o fato gerador já ocorreu e vai ser cobrado ou naquele momento ou depois. Mas agora nós temos um problema. A substituição para operações subsequentes, também chamada pelo Supremo Tribunal substituição para frente. Então vamos ver um outro quadrinho para que a gente possa entender melhor isso. Agora, na substituição para frente, nessa substituição para frente, o que acontece? Aqui está uma indústria vendendo para um varejista
que vende para o consumidor. Muito bem. Vamos imaginar, saiu da indústria fato gerador do ICMS 1 e, portanto, vai ter que ser pago o ICMS 1. Saiu do varejista fato gerador do ICMS 2, portanto, gerando o nosso ICMS 2. Maravilha. Agora, vamos imaginar bala. Quantos pontos de venda de bala existem no país? Centenas de milhares. Mas talvez umas 40 indústrias que as produzam. Então, é melhor fiscalizar 40 e poucas indústrias do que centenas de milhares de pontos de venda de bala. Então, determinou-se que este imposto será recolhido antecipadamente pela indústria. Ao sair o produto da indústria, ele já recolhe os dois impostos, o que é devido por ele mesmo, que é o ICMS 1, e o que é devido por substituição tributária, que é o nosso ICMS 2, cujo contribuinte é o varejista lá na frente. Esta é a substituição para frente, ou para operações subsequentes. Mas aqui nós temos um problema. Está se cobrando o imposto aqui antes mesmo da ocorrência do fato gerador que é lá na frente. E está oferindo o artigo 113, parágrafo 1º, que determina que a obrigação tributária surge com a ocorrência do fato gerador. Muito bem. Então, como é que fica isso? Agora nós vamos voltar para os nossos slides para que a gente possa olhar o artigo 150, parágrafo 7º, que constitucionalizou a cobrança de um imposto antes mesmo que ocorra o fato gerador. Portanto, porque essa substituição tributária vinha sendo questionada, principalmente pelas indústrias farmacêutica e automobilística, porque está oferindo o artigo 113, parágrafo 1º do CTN, que determina que a obrigação surge com o fato gerador. Então, não poderia ser exigido antes do fato gerador. Mas a emenda constitucional número 3, lá para trás, criou o nosso parágrafo 7º do artigo 150, que nós vamos conhecer agora nos detalhes, mas antes vamos olhar uma figura melhor desenhada para você entender melhor. Aqui está o industrial, ocorre o fato gerador 1, gerando o ICMS 1, o fato gerador 2, que é a saída do mercado, gerando o ICMS 2, esse ICMS 2 será recolhido antecipadamente pela indústria, mesmo antes que ocorra o fato gerador 2, que é, efetivamente, a saída do mercado. Então, ao sair da indústria, ela já paga o seu próprio imposto, que é o ICMS 1, e o ICMS 2 como substituta, porque o contribuinte é o mercado. Mas, voltando para mim, volto a insistir, continua o problema. Como é que você está se cobrando um imposto agora, cujo fato gerador vai ocorrer lá na frente? Então, vamos ver, agora sim, o nosso parágrafo 7º do artigo 150, que constitucionalizou essa cobrança antecipada. Vamos lá. Parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição Federal. A lei, lógico, o sujeito passivo da obrigação tem que estar previsto em lei, seja ele contribuinte ou responsável. A lei poderá atribuir a sujeito passivo da obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição. Olha o detalhe importante: imposto ou contribuição, não cabe substituição tributária para taxa, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. Voltando para mim, ora, constitucionalizou-se a cobrança de um imposto cujo fato gerador vai ocorrer lá na frente. Mas tem um problema. Vamos imaginar que seja uma fábrica de cigarro vendendo cigarro para o bar, que vende para o consumidor. Ao sair da indústria, a indústria já recolheu o ICMS dela, da saída da indústria, e o referente à futura saída lá que vai haver no bar. Já foi recolhido. Mas o bar pegou fogo num setor e destruiu os cigarros que estavam lá. E esse imposto que tinha sido recolhido antecipadamente?
Vamos ver o que o parágrafo 7º determina? Vamos lá para ele. Assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Então, se eventualmente não ocorrer o fato gerador presumido, que é a saída do produto varejista, será assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga. Muito bem, este é o parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição Federal, com o qual nós terminamos definitivamente as limitações constitucionais à competência tributária, terminamos este nosso módulo competência tributária da maior importância dentro do direito tributário. Até o próximo encontro.